Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de trazer um questionamento. O que é uma boa história em quadrinho? É um quadrinho bem desenhado? É um quadrinho bem escrito ou é a junção de ambos? Pessoal, eu estava aqui em casa, no meu quarto, na minha gibiteca, sem fazer nada, observando a minha coleção. Uma dica que eu dou para vocês, observem de vez em quando a coleção de vocês irão encontrar alguns materiais que você esqueceu que você tinha na sua coleção e tá ali paradinho esperando para você pegar essa edição, fazer uma leitura, fazer uma releitura dessa obra. E esse livro, na verdade não é um quadrinho, é um livro, se chama Will Eisner, Quadrinhos e Arte Sequencial, Princípios e Práticas do Lendário Cartunista. É um livro escrito pelo Will Eisner, grande mestre dos quadrinhos. O meu TCC da faculdade, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre histórias em quadrinhos. Eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, e esse livro aqui, ele foi essencial para o meu trabalho de pesquisa. Eu recomendo muito para vocês, se tiver a oportunidade, compre esse livro, leia porque vale muito a pena. E nesse livro, o Will Eisner vai contar que uma história em quadrinho nada mais é do que uma arte sequencial, um desenho feito em sequência do outro, compilado em pequenos quadros, com a junção de onomatopeias, balões de textos e textos. Porém, não se faz uma história em quadrinho sem desenhos, mas se faz uma história em quadrinho sem diálogos. E assim, pessoal, qual é o questionamento que eu faço para vocês? O que é uma boa história em quadrinho para você? Será que é um quadrinho bem desenhado ou é um quadrinho bem escrito ou é a junção de ambos? E eu digo isso, pessoal, porque lá no comecinho, quando eu comecei a ler, a comprar, a colecionar histórias em quadrinhos, o que me chamava atenção em uma história era a arte. Se eu fosse numa banca, em um sebo, numa livraria, no que fosse, se o quadrinho fosse bem desenhado, aquilo me chamava atenção e talvez eu compraria a obra. E quando eu comprava essas obras que eram muito bem desenhadas e eu lia e não gostava, isso me deixava muito triste, porque, putz, eu comprei uma história e não curti, a arte é muito linda, mas o roteiro não é tão bom assim. E hoje, muito mais experiente, lógico, o que me chama atenção em história em quadrinho já não é mais a arte, e sim o roteiro, os textos, lógico, a junção do texto e dos diálogos formam uma boa história, uma ótima história, mas pode ser uma história talvez muito bem contada com péssimos desenhos. Eu vou dar um exemplo para vocês, e é esse quadrinho aqui, ó, Maus, a história de um sobrevivente. Esse quadrinho ganhou o maior prêmio literário, e é um quadrinho, né, que é o prêmio Pulitzer, se eu não me engano, que é o Oscar da literatura. É um quadrinho que traz uma história muito forte, né? É um quadrinho jornalístico, é um quadrinho histórico da época do nazismo e tal. É uma história real. A arte desta HQ, que é feita pelo Art Spiegelman, é um traço muito específico, é totalmente autoral. Tem pessoas que vão olhar, vão curtir, vão gostar. Tem outras que não vão gostar e talvez nem vão ler a obra por conta da arte não ser talvez convencional, porque é um traço bem artístico, bem autoral. Eu separei aqui Asterios Polyp, que é um quadrinho do David Manducelli. Eu acho que é assim que se pronuncia, meu italiano é péssimo, é muito ruim. E esse artista, ele desenhou, por exemplo, A Queda de Murdoch, que é um dos melhores quadrinhos do Demolidor, e também Batman Ano 1, que também é um dos melhores quadrinhos do Batman. E cara, ele fez esse quadrinho com um traço totalmente autoral, porém tem uma boa história. Pessoas, por exemplo, que gostam de histórias de super-heróis e curtem, por exemplo, o traço dele nas histórias de heróis, talvez não vai curtir essa história porque o traço é totalmente diferente, fora do convencional, totalmente experimental. Também temos, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, tipo Silêncio, que é um quadrinho do Jason. É um quadrinho que não tem diálogo nenhum, é um quadrinho totalmente mudo. E esses quadrinhos que não tem diálogos, esses sim precisam ser bem desenhados, porque não tem diálogos. Toda a interpretação da obra vai ser feita através dos desenhos, não vai ter texto para poder explicar uma situação ou outra. Então eu acho que quadrinhos que não tem diálogos, eles precisam sim serem bem desenhados. Bom pessoal, nesse sentido, qual é o questionamento que eu faço para vocês, ou que eu quis fazer para vocês? Um bom quadrinho é aquele, lógico, que tem bons textos, que tem um bom roteiro, que tem bons diálogos, junto com bons desenhos. Os dois se complementam. Mas na minha opinião, repito, na minha opinião, dá para fazer uma boa história
história em quadrinhos apenas com um bom roteiro, com bons diálogos, sem necessariamente trazer bons desenhos. Porém, não dá para fazer, ou melhor, eu não consigo enxergar uma boa história, ler uma boa história apenas com bons desenhos e uma história muito ruim, diálogos totalmente ruins, enfim. Eu curto muito mais a história do que o desenho propriamente dito. Mas assim, pessoal, esta é a minha opinião. Lógico, se a gente tiver uma boa história junto com bons desenhos, melhor ainda. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que não conseguiram ler Maus por conta da arte, não curtiram a arte. Enfim, tem pessoas que têm identificações diferentes, pensam diferentes, e eu acho isso muito bacana porque nem todo mundo pensa igual às outras, né? Mas comentem aí, o que vocês acham que é uma boa história? Aquele quadrinho que tem um bom roteiro, aquele quadrinho que tem bons desenhos, ou a junção dos dois, ou o que é mais importante para você? Um bom desenho ou uma boa história? Comenta, eu quero ouvir, ou melhor, ler a sua opinião e fazer um debate junto com todo mundo nos comentários. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo, trazendo este questionamento sobre o que é uma boa história em quadrinho. É aquele quadrinho bem desenhado? É aquele quadrinho bem escrito? Enfim, comentem aí, eu quero ouvir a opinião de vocês. Curte, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Um abraço, fui!